Fernando Horta, muito boa tarde. Fernando, eu assisti muitas lives contigo esses dias, até para a gente vai se informando sobre esses assuntos todos. Você fez algumas lives com o Conde, tratando sobre Rio de Janeiro na semana passada e tratando também sobre a questão palestina. Então, estou afiada, entre aspas, porque eu queria perguntar outras coisas para você também. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bom, Daiane? Um beijo para você, um beijo para quem está nos assistindo. Uma semana terrível, né? Aliás, o final de ano está sendo muito tenso. A única coisa que nos faz respirar é que nós temos um governo democraticamente eleito, que é responsivo, que ouve as demandas da população, porque se dependesse efetivamente do cenário internacional, nós estaríamos com muitos problemas. Já havia uma guerra muito complexa, um conflito muito complexo ali entre Rússia e Ucrânia, que estava tirando a atenção do mundo, e agora irrompe mais um conflito, e esse com potencial ainda maior, tanto de nos fazer repensar efetivamente o sentido da própria humanidade, quanto existe sim a possibilidade de nós caminharmos para uma escalada que acabe dragando, levando as grandes potências mundiais a um conflito que a gente não quer, não espera, mas enfim, ele parece que está na porta. Pois é sempre muito difícil, né, a gente assistir tudo que a gente está acompanhando, e a cobertura midiática, ela também é muito, muito sorrateira, na minha opinião. Eu queria te ouvir também sobre isso. Eu estava ouvindo há pouco aqui a Globo News, aquele time de comentaristas, gente que algumas ali nem acho tão ruim assim, mas outras são completamente abjetas, mas enfim. E aí se fala sobre a situação do conflito, né? Tem toda uma contextualização que não existe, e aí mostram imagens de um condomínio, né? Na verdade, aqueles kibbutz, né? Aquelas grandes fazendas organizadas para justamente se instalar em territórios ocupados e ali permanecer, é como se fosse a Malvinas ou os grileiros de terra aqui, comparado a isso. E aí essas pessoas se instalam, fazem uma formação ali de grandes comunidades israelenses, judaicas ali, e aí mostram as imagens de grupos lá ligados ao Hamas entrando armados numa moto. Tudo isso para a gente que vive num país de violência, de milícia, de crime organizado, a gente associa automaticamente, até pela cultura, associa automaticamente a isso. E aí não consegue fazer a divisão, né? Ontem a gente estava conversando isso aqui no programa, Horta, e um dos nossos convidados falou assim, não, acho que o povo consegue fazer um pouco essa divisão do que é um grupo Hamas, do que é a ANP, a Autoridade Nacional Palestina, tem os mais radicais, os menos, assim como faz também lá nos Estados Unidos, com republicanos e democratas. Eu, particularmente, não entendi dessa forma, mas eu acho que é um debate importante para a gente ter como veículo de comunicação. Né? Como é que a gente pode olhar essa cobertura feita pela grande mídia e para a população que está vivendo tudo que está vivendo ao longo dos últimos 10 anos, vamos colocar assim, no Brasil, seja do ponto de vista da segurança pública, seja do ponto de vista da política. Tudo isso vai se misturando tanto que eu não acho que as pessoas conseguem fazer uma separação de tudo e entendendo qual é o grau de complexidade que tem essa questão da Israel-Palestina, principalmente do ponto de vista dos palestinos, né? É isso, Daiane. Tem um ditado antigo na história que atribuem ao Ésquilo, né, um dramaturgo grego, mas que a gente não sabe bem se é verdade, que diz que a primeira vítima em uma guerra é a verdade, né? Porque além da guerra que se dá ali, né, com os corpos, as balas, o sangue, existe uma guerra de versões que busca efetivamente convencer aqueles que não estão no conflito sobre a legitimidade do lado A, do lado B ou do lado C. E desde o momento em que nós estamos presenciando essa revolução digital, mais forte ainda essa frase se tornou, porque efetivamente, junto com uma luta encarniçada, vem sempre uma disputa muito forte pela interpretação dos fatos, das relações nessa situação. Israel foi talvez o segundo país do mundo a fazer esse caminho de lutar uma guerra no campo de batalha e lutar uma guerra pela informação, pela cabeça, pelos sentidos das pessoas. E eu acho que você tem razão. No Brasil, a gente não tem noção do que é ou do que seja efetivamente
esse conflito. Eu tenho dito isso em vários lugares porque senti isso na pele. Quando eu entrei para fazer meu mestrado em Relações Internacionais, eu tinha uma posição extremamente clara em relação a esse conflito Israel-Palestina. Para mim, Israel era o país completamente equivocado, sem nenhuma razão de estar ali naquela situação, e a solução era efetivamente entregar ao povo palestino, que era de direito, as terras que estão ali. E fui discutindo isso ao longo da minha pós-graduação, basicamente inteira, com um grande amigo que é judeu, que morou em Israel, e que, de alguma maneira, tinha sempre argumentos importantes, tudo mais, para colocar nos lugares certos. Mas teve um momento que ele disse assim para mim: Fernando, você sabe o que é você estar sentado tomando um café num shopping ou num bar e explodir um caminhão e arrasar meio quarteirão do seu lado e você sobreviver simplesmente porque existe uma condição de urbanidade que te protege de alguma maneira ali, mas outras pessoas morreram? E nós, no Brasil, a gente não tem essa noção. A gente tem a noção da violência perpetrada pela polícia, da violência perpetrada pela diferenciação social, muitas vezes, mas essa violência de caráter terrorista, né, de caráter efetivamente disruptivo do nosso sentido de humanidade, nós não temos essa percepção. Então, quando eu vejo alguém falando sobre o conflito Israel-Palestina, sentado aqui no Brasil, tomando sua cerveja, batendo seu papo, sabendo que quando terminar aqui o nosso programa lá às 6 horas, junto com o Aroeira e o pessoal, ele vai ter simplesmente o trabalho de dar uma levantada, dar uma caminhada, pegar um ar, voltar para casa e amanhã começa outro dia. Não é esse o mundo das pessoas que estão em Gaza, não é esse o mundo das pessoas que estão em Israel, não é esse o mundo que o conflito que está lá estabelecido coloca para aquelas pessoas. Então eu sempre peço para as pessoas terem um pouco de moderação. Como tudo no Brasil, infelizmente, a gente sempre faz uma transformação em futebol, né? Parece que é o time A contra o time B, parece que nós temos que nos colocar de um lado, e na realidade eu tenho chamado a atenção para a mesma coisa que eu já chamava lá atrás com relação ao conflito Ucrânia e Rússia. A despeito das nossas posições ou das razões que você dá para justificar a violência de um sobre o outro, o dado que nós temos, Daiane, de ontem até o último horário que eu vi, eram 140 crianças palestinas que tinham sido mortas. Crianças de 0 a 10 anos. 140. Algumas delas eu acompanhei os vídeos, Daiane, de pais abraçados nas crianças, embalando, dando ali o seu último abraço, mais especificamente para tentar acolher o seu coração, porque a criança já estava morta. E, desculpa, não há argumento que consiga defender esse tipo de sentimento. Exatamente, isso que chama atenção, né? Agora, hoje, do ponto de vista midiático, tenta se fazer, aí depois de todos esses dias, dizer, não, sim, o povo palestino tem sofrido lá por algumas questões, mas nada justifica. Aí vem lá todo um discurso em cima do que eles caracterizam como ação terrorista, porque os jovens estavam lá num festival de música e foram atacados. Enfim, tudo isso fora de um contexto. Ninguém aqui apoia ação que vitima inocentes, né? Essa não é a discussão. Ninguém diz que apoia, está certo ou está errado, como você bem destacou, não é uma torcida para um lado ou para o outro, mas é preciso entender todas as raízes dessas questões. Nas suas redes sociais, você também tem abordado bastante esse assunto. Eu fui lá também dar uma famosa bisoiada, né, nas redes sociais do Horta, e você tem falado bastante sobre essa questão, particularmente, né, do conflito, e você tem um momento aqui nas suas redes que você fala sobre colonialismo. Parece uma coisa história, né, da história e que não existe hoje. Como é que a gente pode olhar essa situação toda de Israel-Palestina e o que tem a ver com colonialismo, hein, Horta? Colonialismo é um termo que a gente usa na história, na sociologia, na ciência política, na antropologia, mais recentemente está se utilizando isso, que é quando você estabelece uma relação social entre pessoas, entre sociedades, entre estados, muitas vezes, uma relação marcada, caracterizada pela hierarquização dos sentidos e pela exploração
exploração econômica ou exploração cultural, né? Então a gente lembra da relação, por exemplo, que todo mundo estudou no colégio, o Brasil-colônia, né? Qual era a relação que nós tínhamos com Portugal? Nós éramos uma sociedade de segundo status, segundo nível, tanto que nós não tínhamos aqui, por exemplo, poder judiciário independente, né? Nós pagávamos impostos para a nossa coroa, que era a coroa de Portugal, e, obviamente, importávamos de Portugal absolutamente tudo. Importávamos o modelo de sociedade, importamos a língua, importamos, de alguma maneira, todas as estruturas ali, a ponto de jogar, inclusive, as nossas populações nativas escondidas para os cantos, porque, na realidade, esse colonialismo impunha a ideia de que eles eram inferiores. Algumas pessoas pensam que esse tipo de pensamento ficou restrito ao século XVII, XVIII, XIX, mas, em realidade, nós hoje mostramos que esse colonialismo, que foi uma forma de organização internacional do mundo inteiro, ela operou aqui, ela operou na Austrália, ela operou em grande medida em toda a África, ela vai operar até em alguns locais dentro do próprio Estados Unidos, né? Então, essa forma, ela deixou raízes muito profundas. Quer dizer, hoje as pessoas ainda pensam de forma colonial. E ao olhar o conflito Israel-Palestina, as pessoas colocam esse colonialismo diretamente ali. Quer dizer, quando eu olho aquela situação e alguém vem dizendo Israel é a única democracia do continente, Israel é um país avançado, Israel tem universidades, Israel... E aí você vê o ministro da Defesa de Israel dizendo que eles estão lutando contra animais, você percebe ali claramente colocado o colonialismo, né? Que é a desumanização, a construção de cidadãos de segunda classe, às vezes nem cidadão, às vezes animais, como disse o ministro da Defesa. E esse colonialismo, ele simplesmente estabelece que essa hierarquia é a chave para entender o conflito. Então, o certo é o mais evoluído, o que está acima, e os errados, aqueles que precisam corrigir os seus posicionamentos e se adequarem, são os de baixo, que é efetivamente o que grande parte da população hoje entende sobre o conflito Israel-Palestina. Exatamente. Tá por aí. Aqui o pessoal tá no chat, aqui tem muitos comentários aqui de outras pessoas que vão aparecendo, né, no decorrer dos dias, quando vai acirrando, alguns setores aparecem mais ou menos aqui no nosso chat do 247. Tem um pessoal aqui que são os evangélicos, né, tratando aqui sobre a questão da Palestina, falando de Israel como a terra prometida. Enfim, tudo isso também é uma confusão danada que as pessoas fazem, até para entender como a formação de Israel se dá, e se, por exemplo, os evangélicos gostam muito de falar dessa terra prometida, que a Bíblia cita, etc., mas não entendem nem como os cristãos estão lá convivendo naquela região. Tem muito judeu atacando, judeu ortodoxo, daqueles mais extremistas, direitosos, né, vamos chamar assim, que atacam os cristãos, inclusive, não é só os palestinos, não, tem cristão lá também sendo atacado. As pessoas criam uma confusão danada nisso, e isso é falta de ler, além de ler a Bíblia, tem que ler livro de história também, né? Respeitando a religião de cada um, precisa ler a história, né? Daiane, veja, a política em si e as relações internacionais ali naquele momento já são complicadas. Quando a pessoa ainda traz as narrativas da Bíblia para justificar posicionamentos, aí a gente cai num campo que é o pensamento mágico de cada um, né? E que literalmente não ajuda a resolver nenhum conflito, só joga mais álcool naquilo tudo, né? Eu, inclusive, fiz uma postagem colocando isso, né? Desde quando a gente quer começar a contar a história do conflito da Israel-Palestina. Algumas pessoas querem contar a partir dos acordos de Oslo, em 93. Olha, foram feitos um acordo entre o Arafat, o Yitzhak Rabin, o Bill Clinton era o norte-americano que estava mediando, esses acordos foram destruídos pela direita. Bom, a gente pode também contar baseado na Guerra dos 6 Dias, o do Yom Kippur, 67, 73, no ataque israelense para a tomada de terras nas colinas de Golã, especificamente contra o Egito, ou depois no contra-ataque do mundo árabe, né, sobre o estrutura Israel. A gente pode voltar um pouquinho e falar sobre o conflito de Suez, do canal de Suez, como a França, a Inglaterra e Israel atacaram o Egito para tomar aquela região, e como Estados Unidos e União Soviética se uniram ali para fazer ameaças nucleares, caso o conflito não parasse, ameaças nucleares à Inglaterra,
e à França, né? Só que, veja, eu posso recuar ainda mais, eu posso recuar no surgimento de Israel, na criação de Israel em 47, eu posso falar da independência de Israel em 48, eu posso voltar na educação. E pior, tem gente que vai voltando, que nem eu escrevi ali, na diáspora de Nabucodonosor, tem gente que vai voltar na diáspora romana para falar sobre o mundo, hebreu, tem gente que vai, e aí, se a gente for voltar lá atrás, eu vou chegar nos filisteus, que a Bíblia cita, e os filisteus são os palestinos. Se você escrever filisteus e escrever embaixo palestinos, você vai ver a mudança de linguagem que foi feita ali, você vai perceber que são os mesmos povos. Nós estamos falando aqui de 1000 anos antes de Cristo. É humanamente impossível você tentar resolver um conflito se você retroagir a todos os problemas gerados, criados, imaginados, memorizados, historicizados de 1000 anos antes de Cristo. Ou seja, nós estamos falando de um conflito de 3.000 anos de existência. Não dá para ir por esse caminho, Daiane. O que nós temos que entender é o seguinte: nós temos que ter padrões humanos nessa situação. E o padrão humano é, atualmente, né, de que nós não vamos fazer um retorno a essa barbárie de violência que nós estamos vendo acontecer. Então, estão errados, efetivamente, ali todos os que se colocam nessa situação, incluindo, e de alguma maneira com grande medida de primazia, o próprio Estado de Israel, que submete efetivamente aquela estrutura palestina a um processo de destruição aos pouquinhos, né? Então, o meu grande medo é que, na incapacidade da gente conseguir compreender as estruturas atuais da política, as pessoas voltem a um conflito religioso que elas nem sabem direito como funciona. Os antigos hebreus não são os atuais judeus, e se eu tiver essa percepção na cabeça, então os filisteus que estavam na terra antes dos próprios hebreus são os palestinos. Será que a gente vai querer fazer essa discussão toda lá atrás, Ayane? Eu acho que não tem sentido. Não tem nenhum sentido isso mesmo. É um assunto sempre complicado, gera aqui aquele bando, aquela avalanche de fake news aqui também, né? De associar a esquerda a uma determinada condição, Hamas, e financia isso, aí as mentiras vão aparecendo. Isso também é uma estratégia da extrema-direita dentro desse tumulto, né? É uma estratégia de todos esses grupos. Veja, atacar Israel é uma estratégia do Hamas de se legitimar frente à população palestina. Tanto o Hamas quanto a Autoridade Nacional Palestina, eles estão tremendamente desgastados. A população da região já não entendia nenhum dos dois como representantes legítimos há muito tempo. Desde a morte do Arafat e depois da destruição do Barak, me fugiu o nome dele, do atual presidente da Autoridade Palestina, já tinha essa deterioração, né? O Mahmoud Abbas, isso. Na realidade, o que está acontecendo é que o Hamas está utilizando a violência para se legitimar frente às estruturas palestinas, e do outro lado a mesma coisa. Quer dizer, o Netanyahu estava com os dias contados em Israel, havia uma luta política interna brutal para tentar se ver livre, para Israel se ver livre dessa estrutura fascista. Atacar a faixa de Gaza para o Netanyahu é uma forma de se legitimar. E aí, Daiane, quando a gente atravessa os oceanos e cai no Brasil, acontece a mesma coisa. Davi Alcolumbre colocar na cúpula do Congresso a bandeira israelense é ganhar votos com esses evangélicos que não entendem absolutamente nada no mundo que não esteja escrito dentro do seu livro sagrado. E da mesma forma, alguns grupos de mídia no Brasil atacarem desesperadamente Israel e dizerem que aquilo ali é um grande caldeirão de fascistas e de terroristas no mundo inteiro, é também uma forma de se legitimar, de se dizer de esquerda anticolonial. E, no fundo, nenhuma dessas posturas ajuda em absolutamente nada a resolução do conflito. São 140 crianças mortas até ontem, e esse número já deve ter crescido. E a imprensa não fala sobre essa. Deu uma travadinha, Daiane. Não sei se fui eu que travei ou se foi você que travou. Vítimas, né? Elas são invisibilizadas, né? Não é tratada. Minha internet está oscilando já há algum tempo. Eu já tentei ajustar aqui, mas não tem jeito. É aquela coisa da privatização dos setores dá nisso. Mas as imagens dessas crianças não são tratadas pela grande mídia, né? A gente só vê imagens de jovens em situações também muito difíceis de serem tratadas, né, porque são inocentes dentro de um ambiente de conflito numa determinada região, mas a visibilidade que se dá às vítimas palestinas é zero no Brasil hoje. Isso. Não é só no Brasil. Ao longo dos anos, a gente tinha uma concentração dessas agências internacionais que
determinavam conteúdo. Hoje as redes conseguem furar um pouco esse bloqueio, mas o que a gente está assistindo nessa situação, por exemplo, é uma completa visão, um viés completamente pró-Israel, né? Não, é um absurdo. Quem assiste Globo, G1, Globo News, deve ter visto o nível ridículo dos comentaristas lá colocados, quer dizer, os comentários, o que eles agregam ao senso comum, porque o senso comum vê esse conflito de uma maneira, as pessoas têm mania de futebolizar isso, então tem gente que é pró-Israel, gente que é pró-Palestina, não interessa o que esteja acontecendo. Qual é a função do jornalismo? A função do jornalismo, especificamente, é agregar informações nesse processo para que as pessoas sejam instadas, questionadas, a verificar se as suas posições estão corretas ou não, a partir de um núcleo de informações que possa ser facilmente verificável se estão corretas ou não. Mas nós tivemos Mônica Waldvogel fazendo ligação entre o Partido dos Trabalhadores e o Hamas em pleno jornal, quer dizer, coisas absurdas estão acontecendo aí. E aí a gente tem que entender que isso não é de agora. Já faz mais ou menos uns 20 anos que os mortos palestinos são só números, enquanto que os mortos israelenses têm nome, têm família, têm foto, têm um passado, têm um futuro que eles deixaram de ter por causa do míssil que caiu. E aí você acaba literalmente naquilo que a gente começou falando quando a gente estava aqui no início da conversa. Há uma disputa nessa narrativa pelo coração das pessoas, pelo sentido das pessoas, porque essa disputa gera mais sangue dentro do território. Se Israel conseguir convencer que a sua posição está correta, ele tem condições de matar mais palestinos. Os números que nós temos hoje são que mais ou menos 10% da população palestina está tentando fugir de Gaza desesperadamente, e que mais ou menos 4 ou 5 mil palestinos já estão mortos e mais de 30 mil feridos. Tá? Se Israel conseguir esse fôlego de convencer ao mundo de que aquilo é uma operação lícita, que eles estão apenas se defendendo, eles vão continuar avançando. E da mesma forma, o Hamas também joga esse jogo. Se o Hamas conseguir convencer o mundo de que o que eles estão fazendo é uma guerra anticolonial e, portanto, moralmente vale tudo, eu ouvi gente dizendo isso, nessa guerra anticolonial vale tudo. Bom, então eles vão continuar tocando mesmo mísseis em cima e não interessa o que esteja acontecendo. E aí, Daiane, nos sobra efetivamente esse silêncio das pessoas que estão ali mortas, especialmente crianças, que gera cada vez mais violência. Quem estuda o terrorismo sabe. Essas crianças cujos pais são mortos ou pais que tiveram os filhos mortos, eles vão se tornar soldados nessa estrutura terrorista, nessa estrutura... Eu não gosto de usar a palavra terrorista porque eu acho que ela já traz um sentido de julgamento muito duro, mas elas vão se tornar soldados nessa guerra de ódio de um lado e de outro, né? Tanto do lado israelense quanto do lado do Hamas. E, portanto, a guerra favorece aos dois núcleos. De novo, não favorece a quem está ali no meio, literalmente morrendo sem ter o que fazer. São mais de 7 décadas, né? São gerações. Do Nakba são 75 anos, foram comemorados agora há pouco. 75 anos do início da expulsão dos palestinos das suas terras, que é chamado de Nakba. Exatamente. Neste instante está o pronunciamento do Joe Biden, né? Joe Biden falando sobre a questão da Palestina e Israel, dizendo ele que a dor do povo judeu não é nova. E reforça dizendo, estamos do lado de Israel. Queria que você comentasse também esse posicionamento, porque é uma situação que eu vi muitos comentários, muitas comparações com a questão da Ucrânia-Rússia, né? As acusações que os Estados Unidos fazem contra a Rússia são as acusações e, de fato, são as ações cometidas por Israel contra o povo palestino. São situações diferentes, são circunstâncias históricas também diferentes, mas as razões são distintas no posicionamento, né? O posicionamento dos Estados Unidos em relação a Israel é de apoio, e não apoio só verbal, né? Tem apoio armamentício, né? Tem todo um apoio político e de armamento ao longo dessas mais de 7 décadas. E também coloca-se numa posição internamente, geopoliticamente, também diante de outros países na região. Queria que você comentasse essa questão dos Estados Unidos e esse discurso neste momento.
Eu não tinha outra coisa para o Biden fazer. Todos nós sabemos que os presidentes americanos vão ser dragados para esse conflito. Ele já mandou porta-aviões e navios para o Mediterrâneo para ficarem ali do lado. Os países estão muito preocupados. A Turquia já se manifestou. O Erdogan deu um discurso hoje perguntando o que aquele porta-aviões vai fazer lá, porque certamente não é para atacar a faixa de Gaza, já que o próprio poderio militar israelense hoje já é suficiente para arrasar Gaza quantas vezes quiser. Aquele porta-aviões está lá exatamente para intimidar o Irã, é para intimidar efetivamente a Arábia Saudita, é para intimidar outros países muçulmanos ou árabes que estejam ali tentando iniciar alguma ajuda, é talvez para servir de alguma coordenação com relação às questões da Ucrânia, porque não te esquece que do Mediterrâneo ali, você dá um passo, passa por cima da Turquia, você está no Mar Negro, às portas da Crimeia, literalmente, então a coisa pode ficar muito complicada. Agora, são duas coisas muito diferentes, tá? O conflito Rússia e Ucrânia é um conflito que tem uma natureza geopolítica íntima para os Estados Unidos, entendeu? E é um conflito que visa desgastar efetivamente a Rússia e a China, porque os Estados Unidos antevêem, sim, uma grande guerra, um grande conflito que deve ocorrer pela continuidade da estrutura desse mundo ocidental que ele criou no século XX. Já o conflito Israel-Palestina é um conflito que toca a política interna dos Estados Unidos. Nós temos uma série de estudos mostrando que a comunidade judaica dentro dos Estados Unidos ela tem uma força muito grande no processo eleitoral. Ela tem meios diretos de financiamento e meios de contato em determinadas estruturas burocráticas e políticas do território norte-americano, em que, basicamente, qualquer político que levantar a voz para tentar questionar efetivamente essa relação, simplesmente abre mão de qualquer chance eleitoral dentro dos Estados Unidos. Nós temos pesquisas da ciência política e das relações internacionais mostrando isso nos Estados Unidos. Então, às vésperas de uma eleição, nem Biden, nem o Trump vão querer ficar longe disso e arrumar mais essa bronca para si. Né? Mas que, de novo, a única coisa que esses conflitos têm de semelhantes é a nossa vontade moral de querer achar quem é o culpado e quem é a vítima nos dois, porque os processos históricos são diferentes, as naturezas dos objetivos são diferentes, as ações são muito diferentes e, portanto, a gente tem que tomar um certo cuidado. Na prática, aí sim, Daiane, você tem razão, os dois estão funcionando de uma maneira semelhante. Enquanto que os Estados Unidos estão tentando desgastar Rússia e China com a guerra da Ucrânia, Rússia e China, nesse momento, estão vendo os Estados Unidos e Israel serem desgastados a partir do massacre que fazem a Gaza. O grande problema, de novo eu repito, Daiane, vou ficar chato, já deve ter gente aí escrevendo no chat dizendo eu não aguento mais esse Horta dizendo isso. O grande problema é que, para os interesses dessas grandes potências acontecerem, o sangue ucraniano segue rolando, segue sendo morto, e agora o sangue palestino segue também sendo derramado para que os Estados Unidos e Israel tenham um pouco da sua, vamos dizer assim, legitimidade internacional arranhada. Tem gente que acha que vale a pena. Eu acho que não. Vou ler aqui alguns comentários. Difícil selecionar aqui os comentários, porque às vezes... Não, se tiver crítica a mim, Daiane, bota com crítica mesmo, não tem problema. De boa também. Mas é que é difícil porque está tudo muito tumultuado. Às vezes a pessoa está falando com outra pessoa, aí você fica tentando entender qual é a conversa ali, e está difícil. Mas a Luciana Barros diz aqui está cheio de evangélicos. Não deve ter culto a esta hora. É bom, Daiane, é bom que os evangélicos estejam aqui. Sabe por quê? Porque mostra a importância do programa, mostram efetivamente que eles estão dando importância ao que a gente está falando aqui e que talvez saiam daqui com alguma dúvida sobre aquilo que eles tão facilmente acreditam. Tem aqui também um comentário do meio retrô, né? O perfil tem foto, mas ele diz aqui: todos vocês apoiam a esquerda no Brasil, né, são anti-cristãos, disse ele. Não, meio retrô, não. Na realidade, a esquerda no Brasil, inclusive o PT, surge dentro do cristianismo. Os movimentos de base fazem parte da promoção disso, e você tem esquerda que é cristã, esquerda que é ateia, e você tem esquerda de matriz africana, tem de todos os tipos. A direita é que parece que todo mundo é evangélico, né? Tá no monobloco. Mas aí tem os nazistas também, que se fingem de cristãos e, na verdade, tem um comportamento nazista. É outra coisa também que deve ser refletida sobre todo esse ambiente. A Caroline Perazzoli, acho que é assim, ela diz: Horta, e o Conselho de Segurança da ONU, o que ele pode fazer? A ONU, nesse cenário, perde um peso, tem um peso muito menor do que teve, sei lá, 20 anos atrás, né,
Horta? Na realidade, no conflito Israel-Palestina, ela sempre teve um peso próximo a zero. Desde que eu me conheço por gente, tem todos os anos uma tentativa de resolução da ONU para resolver o problema Israel-Palestina e os Estados Unidos bloqueiam e não acontece nada. Agora, sabe para quem eu acho que esse conflito está servindo muito nessa questão toda internacional? Acho que para o presidente Lula. Porque antes desse conflito, o presidente Lula tinha uma vontade, e eu sempre critiquei essa vontade do ponto de vista acadêmico, porque eu estudei isso muito a fundo, mas tinha uma vontade de reformar o Conselho de Segurança para que o Conselho de Segurança se tornasse uma ferramenta mais clara de utilização em benefício da paz no mundo. E eu sempre disse que não ia se tornar. O Conselho de Segurança jamais vai ter essa condição. E agora o presidente Lula está vendo isso na carne. O Brasil é o presidente do Conselho de Segurança hoje, chamou uma resolução e não consegue avançar. Hoje pela manhã, Itália, Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos, acho que Canadá também, deram uma declaração conjunta de que todos estão com, efetivamente, Israel e, portanto, o Conselho de Segurança está completamente amarrado, não pode fazer nada. Tem aqui, como eu disse, o chat está difícil aqui. Tem um comentário, Horta, da Almeida Ferreira. Ela diz aqui, o governo de Israel não está guerreando contra os palestinos, eles estão guerreando contra o Hamas, que atacou Israel covardemente, e isso não é contra os palestinos. Também é dentro dessa confusão que a mídia faz aí, junta tudo e parece que é uma guerra contra o Hamas e não contra o povo palestino. Mas está tudo muito misturado, né? Não é verdade que você está colocando, Almeida. A guerra não é contra o Hamas. Se a guerra fosse contra o Hamas, você utilizaria inteligência, operações especiais, você faria em grande medida o que a Rússia tentou fazer na Ucrânia, né? Entra, mantém funcionando a água, mantém funcionando a energia elétrica, não bombardeia as cidades a esmo, ataca efetivamente determinados pontos onde você localiza por inteligência que estão as estruturas militares, mas não é isso que está acontecendo. O que nós estamos vendo nos vídeos é que Israel está colocando a faixa de Gaza abaixo, está transformando tudo em sucata, tudo em ferro retorcido, e aí você não tem como sustentar a ideia de que a guerra é contra o Hamas. A guerra é contra os palestinos, sim, como a direita israelense sempre quis fazer, e aí é que é meu ponto. Se você parar para pensar de forma muito clara, as ações do Hamas, a única coisa que fizeram foi fortalecer o ódio que existe dentro dessa direita israelense e talvez até fortalecer o próprio Netanyahu, embora o principal jornal de lá, o Haaretz, esteja diariamente lançando editoriais e atacando o Netanyahu para evitar que ele se fortaleça. Mas ainda assim, as informações que eu tenho é que parece que ele não está sendo chamuscado, não. Tem um outro comentário aqui, do Paul Quinn, esse é o perfil dele. Diz: o território é de propriedade de Israel desde 1947. Propriedade. Território e propriedade. Do que ele está falando, né? Talvez ele esteja falando que Israel comprou, fez papel passado. Não é bem assim. Se a gente for discutir efetivamente legitimidade histórica sobre o território, a gente vai entrar numa questão muito sensível. Tu sabe que em Israel, Daiane, a arqueologia, a ciência, a arqueologia é uma questão de segurança de Estado. Por quê? Porque se você conseguir escavar e mostrar que antigamente as primeiras populações não eram hebraicas, você acaba deslegitimando toda a narrativa de existência de Israel. Então, toda vez que tem lá encontrar um novo sítio arqueológico, para tudo vem inteligência de Estado, vem segurança nacional, vem todo mundo para saber se pode escavar ou não. Porque o objetivo é sempre manter a narrativa de que os hebreus estiveram primeiro no território e, portanto, o que eles fizeram em 47 foi simplesmente um retorno para a sua casa, não interessando as populações que estavam ali antes. É uma briga muito mais complicada e esse tipo de manifestação do nosso internauta aqui não ajuda em absolutamente nada, além de estar faticamente errada. Bom, a gente abordou bastante aqui, eu não queria deixar você ir sem o nosso querido Carlos Altuf já está aqui na sala, mas queria falar um pouco sobre as questões nacionais, né? Eu citei aqui esse julgamento do TSE de Jair Bolsonaro, está marcado para as 19 horas a sessão. Bolsonaro já é inelegível pela justiça, pode recorrer, mas a tendência, por tudo que a gente já acompanhou nesses últimos meses, é da manutenção. Se condenado novamente, não tem um acumulativo dessas condenações em relação à inelegibilidade, ela passa a contar junto, e aí, se uma cancelada, a outra fica valendo. Isso é o que pode se desenhar por aí. Mas, do ponto de vista político,
Tem a CPMI, que deve funilar no dia 17, na próxima terça-feira. A gente deve aqui comentar justamente essa leitura do relatório da Elisiane Gama em relação à CPMI dos atos antidemocráticos. A CPI no Distrito Federal também caminha para uma finalização. Como é que você vê essa situação do Bolsonaro em meio a esses processos jurídicos e a questão política? O Bolsonaro, Dayana, ele já sabe que ele não vai conseguir reverter nos meios institucionais absolutamente nenhuma das decisões que estão ali colocadas. E eu quero chamar atenção para isso porque é uma posição muito diferente da posição do presidente Lula. O presidente Lula, quando foi preso de forma injusta pela Lava Jato, ele dizia a todo momento: essas decisões têm cunho político e serão revertidas, vocês podem ficar tranquilos. E foi o que aconteceu. Já no caso de Bolsonaro, as decisões são sim jurídicas e não serão revertidas. Agora, isso não quer dizer que Jair Bolsonaro não continue lutando pela sua sobrevivência política. Aliás, Jair Bolsonaro continua apostando todas as suas fichas numa reorganização dessa estrutura fascista e em alguns truques legislativos e jurídicos que possam dar a ele a condição de abrandar essas penas. Por exemplo, se você colocar essas penas todas no seu devido lugar, você vai ver que parece que ele vai conseguir concorrer nas eleições já de 2030, porque haveria ali uma janela, se não me engano, de 1 ou 2 meses entre o momento em que a pena começa a acontecer e o momento em que as candidaturas lá precisarão ser colocadas. Então, veja, está já se tentando, como é de praxe no bolsonarismo, algum tipo de golpezinho, de truque, de manobra que venha a tentar diminuir aquilo que o Estado brasileiro estabelecer como pena para Jair Bolsonaro. E a gente nunca pode fechar o olho, porque, como nós estamos vendo em todas as pesquisas, está crescendo a oposição evangélica e de extrema-direita ao governo do presidente Lula, e isso sempre nos faz rememorar o dia 7 de janeiro, dia 8 de janeiro, sempre faz aquele perigo de um golpe que está ali à espreita. Então é bom a gente não piscar, não achar que Jair Bolsonaro está como carta fora do baralho. Institucionalmente, eu acho que ele não reverte em absolutamente nada o que está acontecendo, e acho sim que essas coisas vão piorar, porque os outros processos criminais ainda nem começaram a ser feitos, de rachadinhas e tudo mais, né? Agora, do ponto de vista político, ele continua sendo um agente que luta pela sua sobrevivência e vai usar qualquer tipo de ferramenta à sua disposição. Fernando Horta, muito obrigada pela sua sempre participação aqui, muito boa. Além de ajudar a gente historicamente, né, entender todo esse aspecto, ser sucinto, objetivo na comunicação, isso é muito bom, facilita um tantão aqui para a gente. Então, obrigada, Horta, boa semana. Obrigado, Daiane. Beijo para você e um abraço para o Latuf, a quem vou ficar aqui ouvindo e assistindo, porque a visão dele sobre as coisas realmente vale o tempo que nós passamos aqui, tá bom? Um grande abraço para vocês. Valeu, tchau, Horta.